Shalom, família amante! Pastor Gabriel aqui falando com vocês. Essa semana nós estaremos tratando no Alimento Celular sobre o tema Rompendo a Primeira Barreira. Do que se trata, o que significa romper essa primeira barreira? O versículo base que você vai estar compartilhando na célula com seus discípulos vai estar em Colossenses capítulo 1, bem como em Atos 1 e Atos 2. Então façam essas leituras, entendam bem o contexto do que significa cada passagem dessa. E resumindo para vocês, fala sobre uma paz que nós temos com Deus a partir do momento que Jesus ele nos traz para viver esse ministério da reconciliação. Isso está falando lá em Colossenses. Então a gente sai do domínio das trevas, sai de uma vida de pecado, de dor, de tristeza, de angústia, e ele nos traz uma paz. Caminhar com Cristo, de fato, gera uma paz no nosso coração. Mas essa primeira barreira de uma vida normal com Cristo, ela precisa ser quebrada e precisa ser rompida para que você viva coisas sobrenaturais, para que você viva coisas maiores. Assim como em Atos 1 e Atos 2 acontece um revestimento de poder. Então romper a primeira barreira significa você sair de um lugar de vida normal e ir para um lugar de vida sobrenatural com o Senhor. Então esse foi o tema do culto, esse foi o tema que nós ministramos esse final de semana na igreja e é a palavra que vai estar sendo ruminada durante a semana nas células para que cada um ministre e desenvolva com seus discípulos. E como vocês bem já sabem, nós temos o script aqui do Alimento Celular, inicialmente com a dinâmica. Você vai iniciar a sua célula, as suas reuniões semanais com a dinâmica de integração. A gente coloca 3 sugestões, mas fica bem à vontade, a critério do líder, se você quiser fazer outra dinâmica, se vocês quiserem sugerir outras ideias, fiquem à vontade também. Uma dessas é a dinâmica do versículo vivo, que fala sobre a divisão em duplas. Você dentro da célula divide em duplas as pessoas que ali estão participando, pede para elas lerem os versículos específicos que você vai escolher, e aí depois traz para ter um debate durante o grupo, para explicarem o que é que elas entenderam, como aquilo se aplica na sua vida. Algo simples, mas que traz uma integração, um dinamismo ali no início da célula. E como eu falei, você vai ver outras sugestões aí, pode ficar à vontade também para usar a sua criatividade e para poder interagir da maneira que melhor você preferir. Tranquilo? Já adentrando no ponto específico assim, da palavra, em síntese, você tem 15 pontos que resumem bem a ideia do que foi ministrado para você desenvolver e discorrer. E eu vou pincelar aqui, passar por cima para trazer uma compreensão. E a gente começa basicamente falando sobre a paz com Deus, que é o que Paulo fala à igreja de Colosso. Nós, quando fomos resgatados através do poder de Cristo, nós saímos de fato desse lugar de trevas, nesse lugar de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento, e através do sangue de Jesus na cruz, nós temos paz com Deus. Então esse é um primeiro ponto. E o Espírito Santo, ele se manifesta te dando coragem para você viver isso. Então você sai desse lugar de domínio do pecado e chega a um lugar de paz. Beleza. Mas essa primeira barreira, ela precisa ser rompida. E é necessário mais poder para isso. Então muitas pessoas hoje têm uma vida normal em Cristo. Uma vida normal vão para suas igrejas, participam das suas células, até são ativos ali, de certa forma, no ministério, algo nesse sentido, mas não tem um revestimento e não vivem o sobrenatural, não tem experiências mais profundas com o Senhor. E isso eu tenho percebido tanto na minha vida, no meu dia a dia, nesses anos que o Senhor tem falado comigo na caminhada cristã, que é extremamente fundamental, é necessário e é importante você ter esse revestimento de poder e ter experiências sobrenaturais, como testemunhos de cura, visões, libertação, coragem, autoridade, poder para evangelizar as pessoas. Isso você só consegue através do revestimento do poder. Então você vai ter esses pontos iniciais para poder desenvolver e discorrer a respeito desse tema. Tranquilo? Quando você pega em Atos capítulo 2, você vai ver os discípulos reunidos no cenáculo, no momento de oração, atendendo primordialmente uma ordem de Jesus, que em Atos 1 tinha pedido para que eles permanecessem em Jerusalém. Ou seja, eles estavam debaixo de obediência, eles estavam em unidade e eles estavam valorizando a palavra. Em que sentido eu estou falando isso? Olha, se você precisa de um revestimento de poder, e esse revestimento de poder para romper essa primeira barreira, à luz das Escrituras, acontece em Atos 2, entendendo o contexto e os segredos que se desenvolvem ali, eu consigo trazer para vocês essas 3 explicações. E isso é importante você desenvolver durante a semana, falando para os seus discípulos, porque sem obediência, sem unidade e sem a valorização da palavra, você não consegue o revestimento de poder. E essa questão da valorização da palavra é muito interessante, porque a festa de Pentecoste, Shavuot, ela era uma simbologia, tanto para uma festa que as pessoas comemoravam a colheita, era uma festa de colheita, mas primordialmente era uma festa que você
que você celebrava o recebimento da lei, o povo judeu celebrava o recebimento da lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então, 50 dias depois da Páscoa, tinha a festa de Pentecostes que celebrava esse recebimento da lei. Ou seja, era um momento onde as pessoas estavam ali valorizando a palavra recebida. Então, quando você valoriza a palavra, quando você valoriza a leitura da Bíblia, você é revestido de poder. O Espírito, ele te reveste. Então, esses 3 segredos, essas 3 chaves, são fundamentais para você saber da importância e você aplicar a importância desse revestimento. Amém? Mais adiante, seguindo, você percebe que o batismo com o Espírito Santo e o revestimento, ele é necessário para você fazer coisas maiores. Porque existem níveis de evangelismos, existem níveis de impactos que você causa através do revestimento de poder. Por exemplo, o apóstolo Pedro, ele caminhava com Jesus, ele era discípulo de Jesus, ele andava com o próprio Cristo, mas ele não era revestido de poder. A partir do momento que ele recebe em Pentecostes o Espírito e ele é revestido, aí ele consegue evangelizar e 3.000 pessoas são convertidas. 3.000 pessoas são agregadas à igreja. Isso significa que depois de você ser revestido de poder, você faz coisas absurdas, coisas maiores. Ou seja, a igreja precisa caminhar nesse poder, nesse revestimento. Mais adiante, um dos pontos, você vai entender que, além dessa necessidade positiva, existem consequências negativas para as pessoas que não são revestidas de poder. Como, por exemplo, vocês vão ver nas passagens que estão pontuadas aí, os filhos de Seva, 7 filhos de Seva, que eram filhos de sacerdotes, de uma linhagem sacerdotal, mas eles não conseguiam expulsar os demônios de uma determinada pessoa. Eles tinham um pai que era sacerdote, eles caminhavam como discípulos, eles tinham até coragem para impor as mãos e tentar realizar algum tipo de libertação, entretanto eles não tinham poder, eles não tinham revestimento. E uma dada situação, em Atos 19, exatamente o demônio se manifesta ali naquela vida e fala, olha, Paulo eu conheço, o Jesus pelo que vocês falam eu conheço, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia relata naquela situação que aqueles homens foram envergonhados, eles foram agredidos, 7 homens foram agredidos por um homem endemoniado e saíram dali envergonhados, nus, despidos. Ou seja, sem o revestimento de poder, você pode até congregar em uma igreja, você pode até ser assíduo numa igreja, você pode até ter coragem para o ministério, você pode ser líder, ter células, mas se você não tiver revestimento de poder, você não consegue libertação. Da mesma forma, os discípulos de Jesus, em determinada situação, em Mateus capítulo 17, eles não conseguem expulsar também, trazer uma libertação para um garoto lunático, um garoto que estava ali sob a influência de espíritos malignos. E Jesus, depois de estar em um lugar de consagração, depois de descer do monte, ele chega, impõe as mãos e aquele garoto é liberto. E ele exorta os discípulos no mesmo sentido. Então você percebe claramente que consequências negativas de pessoas que querem ter uma vida normal, elas são vistas, elas são visualizadas. Consequências essas que impedem você de fazer coisas maiores, de se libertar em determinadas áreas, de romper determinadas barreiras, de evangelizar determinadas pessoas. Então, um dos pontos principais aqui é você compreender esse revestimento do poder para te impulsionar a fazer coisas maiores. Amém? Vamos lá. Outro ponto aqui importante é você entender, e aqui eu já me encaminho para o final da síntese, que é o primeiro ponto do alimento, é você entender que sempre existe um nível maior. Mesmo você rompendo essa primeira barreira, sempre vai existir um nível maior. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele relata que um homem foi arrebatado até o 3º céu e experimentou e visualizou coisas indizíveis, coisas que ninguém poderia imaginar. E você imagina, ora, se Deus ele fez uma vez e esse homem vivenciou isso, ele pode fazer outra vez, ele pode fazer de novo. Ou seja, eu quero ter esse tipo de experiência, eu quero viver essas coisas sobrenaturais, ser arrebatado, de curar pessoas, de ter visões, de entender que o mundo ele é muito mais espiritual e sobrenatural do que natural. E sim, existe esse nível mais profundo. Após você romper essa primeira barreira, existem outras barreiras e outros níveis a serem rompidos e alcançados. Assim como o profeta Ezequiel fala, em Ezequiel 47, existe um rio que você vai se aprofundando nele, águas que batem no seu tornozelo, águas que batem no seu joelho, águas que alcançam a sua cintura e águas que você já não consegue mais permanecer nelas sem nadar. Então existem níveis de profundidade da revelação, do poder e da glória. Daí você entendendo isso, você vai precisar incentivar os seus discípulos, incentivar você mesmo a poder adentrar e ir cada vez mais profundo. Já indo para o segundo momento da célula, você vai trazer aplicações práticas. O praticar. Como que você pratica isso? Você vai ter 5 pontos e vai estabelecer, por exemplo, a oração diária. Quando você reserva 10 minutos diários para orar, pedindo revestimento do Espírito Santo,
aquilo te impulsiona a ter essas experiências e romper essas barreiras das quais eu estou falando. Outro ponto seria a leitura bíblica. Se você ler um capítulo das Escrituras por dia, seguir o nosso devocional, plano de leitura, buscando inspiração e coragem para o serviço, você terá também uma motivação a mais, um revestimento a mais. Abandono de pecados. Quando você identifica hábitos ou pecados e você abandona esses pecados que te impedem de prosseguir a outros níveis, você também consegue, praticando, né, na prática, ir a um lugar mais profundo, romper mais barreiras. Serviço na igreja. Quando você participa de uma atividade dentro da igreja, você está sendo impulsionado pelo Espírito para te alcançar níveis maiores. Existem muitas pessoas que têm receio, que têm medo de servir, de ocupar alguma demanda dentro da igreja. E é somente pelo poder do Espírito, pela ação do revestimento do Espírito que você consegue servir no ministério. Porque às vezes as pessoas travam, não têm coragem. Entendem? E, por fim, testemunho pessoal. Quando você compartilha o seu testemunho pessoal com alguém, uma experiência de como Deus agiu na sua vida, você percebe esses níveis de profundidade se alastrando também no seu ministério. E por fim, na célula, vocês vão para o momento do debater, que é um momento extremamente importante, onde as pessoas elas vão se conectar, vão existir conexões. Você debate e você traz à tona 5 perguntas, dentre as quais, a primeira, o que significa viver uma vida cristã normal versus uma vida cristã revestida do Espírito Santo? Então traga à tona, envolva esse debate. O que vocês acham que uma vida cristã normal ela reflete e uma vida cristã revestida pelo Espírito Santo reflete? Qual é a principal diferença? Traga esses debates, façam os membros da célula participarem, perguntarem. Da mesma forma, perguntem como você identifica se está agindo através das suas próprias forças ou com o poder de Deus. Quais são os maiores desafios para abandonar os pecados e adotar uma nova identidade em Cristo? Como o revestimento do Espírito Santo pode impactar no serviço, na igreja e na comunidade? Por que os discípulos de Mateus 17 falharam em curar o menino, mesmo andando com Jesus? Então todas essas são perguntas que você pode fazer e trazer esse debate. Por fim, tire um tempo de oração, tire um tempo de consagração na sua célula com seus discípulos. E eu creio e eu profetizo sobre a sua semana, sobre cada líder, que seja um momento de bênção, que seja um momento de comunhão, de alegria, e façam um bom uso, utilizem o alimento celular, leiam, releiam, e que cada um tenha de fato esse nível mais profundo alcançado e que o sobrenatural do Senhor se revele na vida de todos. Amém? Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima. Valeu!